O ano de 1066 é, sem dúvida, um dos momentos mais caóticos e decisivos de toda a história da humanidade. Para os ingleses daquela época, o ar parecia carregado de uma eletricidade sombria, como se o próprio destino da ilha estivesse pendurado por um fio de seda prestes a se romper. Tudo começou com a morte de um homem conhecido como Eduardo, o Confessor. Eduardo era o rei da Inglaterra, um líder cuja piedade era admirada, mas cuja falta de herdeiros diretos deixou um abismo perigoso no trono. No momento em que ele deu seu último suspiro, em 5 de janeiro daquele ano, a Inglaterra deixou de ser um reino estável para se tornar o prêmio mais cobiçado de toda a Europa Ocidental. Harold Godwinson, o conde mais poderoso do país e cunhado do rei falecido, foi rapidamente coroado pela nobreza inglesa. No entanto, ele sabia que sua coroa era feita de espinhos e que sua legitimidade seria testada pelo sangue. Ele olhava constantemente para o sul, esperando o ataque dos normandos liderados por Guilherme, o Conquistador. Mas, enquanto todas as atenções estavam voltadas para o Canal da Mancha, uma tempestade muito mais antiga e feroz estava se formando nas águas gélidas e cinzentas do norte. O perigo real, a força que realmente ameaçava apagar a identidade saxã da Inglaterra, estava atravessando o Mar do Norte com uma sede de conquista que não se via há gerações. Do outro lado desse mar revolto, um homem de estatura quase lendária preparava seus machados e seus homens. Seu nome era Harald Hardrada, o rei da Noruega. Se existisse um homem em toda a história que encarnasse a fúria, a inteligência e a glória da era viking, esse homem era ele. Hardrada não era apenas um guerreiro comum. Ele era o último dos grandes reis vikings, uma figura colossal que parecia ter saído diretamente das sagas épicas contadas ao redor das fogueiras. Com mais de 2 metros de altura e uma força física que intimidava até os seus aliados, ele possuía uma reputação que atravessava continentes e impérios. A vida de Harald Hardrada fora uma odisseia de violência e riqueza. Exilado ainda jovem, ele atravessou a Rússia e chegou até a gloriosa Constantinopla, onde se tornou o líder da prestigiada Guarda Varangiana, a elite que protegia os imperadores bizantinos. Ele lutou em desertos escaldantes, enfrentou piratas no mar Mediterrâneo e acumulou tesouros tão vastos que precisou de navios inteiros apenas para carregar seu ouro de volta para a Escandinávia. Agora, em 1066, ele voltava seus olhos gélidos para a Inglaterra. Hardrada acreditava que o trono de Eduardo lhe pertencia, baseando-se em antigos acordos feitos entre reis nórdicos anteriores. Para ele, Harold Godwinson não passava de um usurpador que precisava ser removido pela força do ferro. Imagine o terror dos camponeses e pescadores da costa de Yorkshire no final de agosto e início de setembro. O horizonte, antes vazio, subitamente foi preenchido por uma floresta de mastros e velas quadradas de cores vibrantes. Harald Hardrada não veio para uma simples pilhagem ou para um saque rápido. Ele reuniu uma frota colossal de 300 navios de guerra. Eram dragões de madeira cortando as ondas com uma precisão mortal, transportando cerca de 10.000 guerreiros endurecidos por décadas de combates brutais. Quando esses navios entraram pela foz do rio Humber e começaram a subir as águas do rio Ouse, o som das trombetas nórdicas ecoou como um trovão, anunciando que o gigante do norte havia chegado para reclamar seu prêmio final. Ao lado de Hardrada estava uma figura que trazia um veneno ainda mais amargo para o conflito. Tostig Godwinson. Tostig era o irmão renegado do rei Harold, um homem consumido pela inveja e pelo desejo de vingança, após ter sido destituído de seu título de conde e exilado. Ao se aliar ao rei norueguês, Tostig transformou uma invasão estrangeira em uma guerra civil dolorosa.
Ele servia como o guia sombrio de Hardrada, revelando os segredos das defesas inglesas e incentivando o rei viking a marchar com força total contra sua própria terra natal. A traição de Tostig foi o combustível que acelerou a marcha para o desastre. Após desembarcarem e derrotarem as forças locais na Batalha de Fulford, nos arredores de York, os vikings sentiram que a vitória total era apenas uma questão de tempo. York, a maior cidade do norte, capitulou e aceitou os termos dos invasores. O excesso de confiança começou a se instalar no acampamento nórdico. Eles acreditavam que o rei Harold Godwinson ainda estava no sul da Inglaterra, preocupado com os normandos, e que levaria semanas para que qualquer exército de resistência chegasse até eles. Essa percepção de segurança seria o erro mais caro da história viking. Em um dia de outono incomumente quente, em 25 de setembro de 1066, Harald Hardrada decidiu levar cerca de 2/3 de seus homens para Stamford Bridge, um ponto estratégico de cruzamento de rios, para receber os reféns e o tributo prometido pelos líderes de York. Como o sol brilhava forte e a distância até os navios era considerável, os vikings tomaram uma decisão imprudente que selaria o destino de sua civilização. Eles deixaram suas pesadas cotas de malha, suas armaduras de metal e seus grandes escudos para trás, nos navios ancorados em Rickel. Eles caminhavam apenas com suas túnicas de linho, seus machados e suas espadas, aproveitando a brisa do rio e a sensação de triunfo iminente. O que Hardrada e Tostig não podiam imaginar é que o rei saxão Harold Godwinson havia realizado um feito militar que desafiava a lógica da época. Ao saber da invasão, ele reuniu seus homens e marchou dia e noite, percorrendo 300 quilômetros em apenas 4 dias. Foi uma marcha forçada e desesperada que levou o exército inglês até as portas de York sem que nenhum espião viking percebesse. Enquanto os vikings relaxavam nas margens do rio Derwent, protegidos apenas pela distância e pela própria arrogância, uma nuvem de poeira começou a subir no horizonte oeste. No início, pensaram ser mais delegados de York, trazendo moedas e gado. Mas, à medida que a nuvem se aproximava, o brilho do sol não refletia em tecidos, mas sim em milhares de pontas de lanças e elmos de aço. O exército inglês havia chegado, e o que começou como uma caminhada ensolarada estava prestes a se transformar em um dos massacres mais sangrentos da história medieval. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Este momento exato representa a fragilidade do poder humano. Em um instante, Harald Hardrada era o conquistador destinado a governar um novo império. No instante seguinte, ele estava diante de uma armadilha mortal, da qual não havia escapatória simples. O excesso de confiança e a negligência de um único dia de sol podem mudar o curso da história por séculos, transformando reis em poeira e impérios em meras memórias. A batalha que estava para começar em Stamford Bridge não seria apenas uma disputa por terras, mas o ato final de uma era que havia aterrorizado a Europa por 300 anos. O silêncio que antecede o choque dos exércitos era a última respiração da era viking antes do seu crepúsculo definitivo. A surpresa estampada nos rostos dos guerreiros noruegueses era quase palpável, enquanto o horizonte se transformava de uma linha de poeira em uma muralha de aço cintilante. Harald Hardrada, o veterano de 1000 batalhas, o homem que havia sobrevivido às intrigas de Constantinopla e às areias do deserto, percebeu naquele instante que a sua sorte poderia ter finalmente acabado. O exército que se aproximava não era uma milícia local desorganizada, mas sim o coração militar da Inglaterra, liderado pelo próprio rei Harold Godwinson. O choque foi profundo porque, pela lógica da guerra medieval, o que os ingleses haviam feito era considerado impossível.
Para entender a magnitude desse momento, precisamos olhar para o feito monumental de Harold Godwinson. Ao receber a notícia da invasão no norte, ele não hesitou. Ele reuniu seus soldados de elite, os temidos Huscarls, e convocou a milícia nacional conhecida como Fyrd. Em um esforço sobre-humano de logística e vontade, o exército inglês marchou de Londres até as proximidades de York, cobrindo uma distância de 300 quilômetros em apenas 4 dias e noites. Era uma média de 75 quilômetros por dia, uma velocidade que superava qualquer expectativa da época. Enquanto os vikings relaxavam nas margens do rio Derwent, os ingleses estavam avançando como uma tempestade silenciosa, mantendo-se fora do alcance dos batedores nórdicos até que fosse tarde demais para uma reação organizada. No centro desse turbilhão de eventos estava a figura sombria de Tostig Godwinson. A traição de Tostig era o motor que movia aquela invasão. Como irmão do rei Harold, sua deserção não era apenas uma questão política, mas uma ferida familiar profunda e purulenta. Tostig sentia-se traído por Harold, que não o apoiou quando seus súditos na Nortúmbria se rebelaram contra seu governo tirânico. Consumido pelo ódio, Tostig buscou aliados em toda a Europa, até encontrar em Harald Hardrada o parceiro perfeito para sua vingança. Ele convenceu o rei norueguês de que a Inglaterra estava dividida e que o povo o aceitaria como libertador. No entanto, ao olhar para a massa de soldados ingleses que agora ocupava o horizonte, Tostig deve ter percebido que o seu irmão não estava apenas defendendo um trono, mas lutando pela própria existência de sua linhagem. O fator surpresa foi potencializado por um erro tático catastrófico cometido pelos vikings. Aquele 25 de setembro de 1066 estava sendo um dia de calor atípico para o outono inglês. Acreditando que os ingleses ainda estavam a dias de distância e exaustos após as vitórias anteriores, os noruegueses haviam deixado suas pesadas camisas de malha de ferro e seus grandes escudos nos navios, que estavam ancorados em Rickhall, a quase 25 quilômetros do local da ponte. Os vikings estavam, na prática, nus diante do ferro inglês. Eles vestiam apenas túnicas de linho ou couro leve, carregando apenas suas armas de mão. O brilho que viam à distância era o reflexo do sol nas armaduras completas dos saxões, um lembrete visual de que o exército de Harold Godwinson estava totalmente equipado para a carnificina, enquanto eles estavam vulneráveis. À medida que os exércitos se aproximavam, ocorreu um dos momentos mais cinematográficos e tensos da história medieval. Antes que as primeiras flechas fossem disparadas, um pequeno grupo de cavaleiros saxões se destacou da linha principal e cavalgou até as fileiras nórdicas. Um cavaleiro solitário, cujo rosto estava oculto, chamou por Tostig Godwinson. Ele ofereceu ao irmão do rei uma proposta de paz final. Se Tostig abandonasse a revolta, Harold lhe devolveria o seu condado e todas as suas antigas honras. Houve um silêncio pesado no campo de batalha, enquanto Tostig considerava a oferta de seu próprio sangue. No entanto, o orgulho e a lealdade sombria de Tostig falaram mais alto. Ele perguntou ao cavaleiro o que o rei Harold daria ao rei Harald Hardrada pelo seu trabalho e pelos seus esforços em cruzar o mar. A resposta do cavaleiro saxão ecoou como uma sentença de morte através dos séculos. Harold daria a Hardrada apenas 7 pés de terra inglesa para uma sepultura, ou talvez um pouco mais, já que ele era um homem notavelmente alto. Quando o cavaleiro deu meia volta e partiu, Hardrada, impressionado com a audácia do homem, perguntou quem ele era. Tostig respondeu que aquele era o próprio rei Harold Godwinson. O rei da Inglaterra tinha cavalgado pessoalmente até o inimigo para oferecer uma última chance de evitar o derramamento de sangue. Com o fim das negociações, o clima de tensão transformou-se em uma urgência frenética. Harald Hardrada, percebendo que sua força estava dividida e sem armadura,
ordenou que seus homens se posicionassem em uma formação de parede de escudos, embora sem os seus escudos mais pesados. Ele enviou mensageiros montados de volta aos navios em Recall, ordenando que o restante do exército corresse para Stamford Bridge com todas as armaduras e reforços possíveis. Mas a distância era muito grande, e o exército inglês já estava sobre eles. A geografia do local tornava a situação ainda mais desesperadora para os invasores. Os vikings estavam espalhados por ambos os lados do rio Derwent, conectados apenas por uma ponte de madeira estreita. Quando Harold deu a ordem de ataque, os ingleses avançaram como uma maré de aço. Os noruegueses que estavam do lado oeste do rio, pegos completamente desprevenidos, foram rapidamente massacrados ou forçados a recuar em pânico pela ponte estreita. Foi nesse momento de caos absoluto que a estratégia deu lugar ao heroísmo individual e ao terror puro. A falta das cotas de malha era sentida a cada golpe. Cada flecha inglesa que encontrava o alvo perfurava carne sem resistência. Cada golpe de espada saxã resultava em feridas mortais que o metal poderia ter evitado. A confiança nórdica, construída sobre séculos de superioridade em combate, estava sendo estilhaçada pela realidade brutal de um exército que os superava em número, equipamento e posição tática. O sol, que antes trazia um calor reconfortante, agora parecia um observador indiferente de um desastre iminente. Stamford Bridge estava prestes a se tornar um matadouro. O rio Derwent, calmo e sereno momentos antes, logo começaria a carregar o sangue de homens que haviam cruzado oceanos apenas para encontrar o fim em uma pequena aldeia no norte da Inglaterra. O cenário estava montado para o ato final da resistência viking. Um confronto que não definiria apenas quem governaria a ilha, mas se a cultura guerreira do norte ainda tinha lugar em um mundo que estava mudando rapidamente. Enquanto os reforços vikings ainda estavam a quilômetros de distância, lutando para correr sob o calor do sol, o exército de Harold Godwinson lançava-se sobre a ponte, iniciando um massacre que nenhum bardo norueguês jamais esqueceria. A ponte de madeira sobre o rio Derwent tornou-se, naquele momento, o funil da morte e o palco de um dos atos de bravura mais extraordinários de toda a história medieval. Enquanto o exército inglês tentava avançar para esmagar os invasores, encontrou um obstáculo que parecia ter sido enviado diretamente das lendas mais sombrias de Odin. Um único guerreiro, um berserker nórdico de estatura colossal, permaneceu firme no centro exato da passagem estreita da ponte. Com o seu enorme machado dinamarquês de cabo longo, ele transformou a ponte em um matadouro individual. Cada golpe que ele desferia partia escudos de madeira, rompia elmos de metal e decepava membros com uma facilidade aterrorizante. Os soldados ingleses, impulsionados pela pressão dos companheiros que vinham logo atrás, eram empurrados para as lâminas daquele gigante solitário. Dizem as crônicas da época que mais de 40 homens tombaram sob o seu aço, antes que os saxões percebessem que a força bruta não seria suficiente para removê-lo. A coragem daquele homem foi um sacrifício calculado para dar tempo ao rei Harald Hardrada de organizar sua defesa do outro lado da margem do rio. A queda deste defensor lendário, entretanto, veio de forma silenciosa e pouco gloriosa, muito distante do confronto épico que ele estava sustentando no topo das tábuas. Percebendo que um ataque frontal direto era inútil, um soldado inglês astuto colocou-se dentro de um barril vazio e deixou-se flutuar pelo rio gelado até passar por baixo da estrutura da ponte de Stamford Bridge. Através das frestas entre as tábuas do piso, o soldado inglês enfiou sua lança para cima com toda a força que possuía, atingindo o guerreiro viking em uma área desprotegida abaixo da cintura. Com o berserker finalmente derrubado, o caminho estava aberto. O exército de Harold Godwinson rugiu em triunfo e atravessou a ponte em massa,
como uma represa que se rompe. O solo de Stamford Bridge, que já estava úmido pela névoa da manhã, agora estava saturado e escorregadio com o sangue quente de centenas de homens que lutavam pela vida. Do outro lado do rio Derwent, o rei Harald Hardrada tentava desesperadamente formar uma falange sólida. Mesmo sem suas armaduras pesadas e protegidos apenas por tecidos finos, os vikings lutavam com a ferocidade de animais acuados. Hardrada, um veterano de inúmeras campanhas no Império Bizantino e em toda a Escandinávia, entrou em um estado de fúria guerreira absoluta. Ele avançou à frente de seus homens, golpeando com sua espada para todos os lados, ignorando qualquer precaução com sua própria segurança. Por um breve momento, parecia que a força de sua personalidade e sua habilidade lendária de combate poderiam virar a maré contra as probabilidades impossíveis. Mas o destino do ano de 1066 não estava ao lado dos invasores vindos do norte. No meio da carnificina, uma flecha inglesa, disparada quase ao acaso em meio à chuva constante de projéteis, encontrou o seu alvo fatal. A ponta de ferro perfurou a garganta exposta de Harald Hardrada, atravessando a sua traqueia. O gigante do norte cambaleou, o sangue borbulhando de sua boca, e caiu pesadamente sobre a terra inglesa que Harold Godwinson lhe prometera algumas horas antes. A morte de Hardrada não encerrou a batalha imediatamente. Em vez disso, ela incendiou um desejo de vingança desesperado em seus homens. Tostig Godwinson assumiu o comando da força restante, movido por uma mistura de ódio e desespero. O rei Harold Godwinson, demonstrando uma misericórdia incomum, mais uma vez ofereceu a paz ao seu irmão rebelde e aos vikings sobreviventes, mas a oferta foi rejeitada com gritos de desafio e batidas de espadas nos escudos. Pouco depois, os reforços nórdicos que estavam guardando os navios finalmente chegaram, liderados por Eystein Orre. No entanto, o que deveria ser a salvação tornou-se uma tragédia adicional. Aqueles homens haviam corrido mais de 25 quilômetros sob o sol escaldante, vestindo cotas de malha pesadas. Eles chegaram ao campo de batalha já exaustos e desidratados, com muitos soldados desmaiando de insolação antes mesmo de conseguirem levantar suas armas. Este último esforço ficou conhecido como a Tempestade de Orre, mas foi uma tempestade que se dissipou rapidamente diante da disciplina das fileiras saxãs. Ao cair da tarde, Tostig também estava morto, e o campo estava juncado de corpos nórdicos sem vida. A escala da derrota viking em Stamford Bridge foi algo que a Escandinávia nunca havia experimentado antes e nunca mais veria. A frota imensa de 300 navios, que havia partido da Noruega com sonhos de conquista, agora era um cemitério silencioso. Dos milhares de guerreiros orgulhosos que desembarcaram, restavam tão poucos sobreviventes que o rei Harold Godwinson permitiu que o filho de Hardrada, Olaf, levasse os homens restantes de volta para casa sob um juramento solene de paz. Para a viagem de retorno, foram necessários apenas 24 navios de toda a frota original. Isso significa que mais de 90% da força de invasão foi deixada para apodrecer nos campos de Yorkshire. Os ossos dos mortos permaneceram no local por décadas, branqueando sob o sol e servindo como um lembrete sombrio de que o tempo dos grandes reis vikings na Inglaterra havia chegado ao fim de forma definitiva. No entanto, a história mundial é movida por ironias amargas. Enquanto Harold Godwinson celebrava a maior vitória de sua vida e a preservação da soberania inglesa, um novo e terrível perigo já estava batendo às portas do sul do país. Apenas 3 dias após a Batalha de Stamford Bridge, Guilherme, o Conquistador, desembarcou com seu exército normando em Pevensey. Harold, cujas tropas estavam exaustas, feridas e severamente reduzidas após o confronto brutal com os nórdicos, foi forçado a marchar de volta 350 quilômetros em direção ao sul
com uma pressa agoniante. 19 dias depois, em 14 de outubro de 1066, Harold enfrentaria seu destino final na Batalha de Hastings. A exaustão física extrema e a perda de seus melhores guerreiros em Stamford Bridge foram os fatores determinantes para a sua queda. Se Harold Hardrada não tivesse invadido o norte naquele momento, é muito provável que Harold tivesse forças suficientes para repelir os normandos e mudar para sempre o destino da cultura inglesa. Stamford Bridge marca o encerramento oficial da era viking na Europa. O mundo de invasões repentinas e saques estava sendo substituído por uma Europa de reinos consolidados e governos centralizados. Harald Hardrada foi verdadeiramente o último viking, e com a sua queda, uma cultura milenar de exploração violenta foi enterrada nos 7 pés de terra inglesa que lhe foram concedidos. Hoje, ao olhar para os campos pacíficos de Yorkshire, é difícil imaginar o clamor de metal contra metal e os gritos de agonia que definiram aquele 25 de setembro. Mas as lições de Stamford Bridge permanecem vivas. Elas nos ensinam sobre a fragilidade do poder, o custo da arrogância e como uma única ponte estreita pode separar o fim de uma era do início de uma nova civilização. A Inglaterra nunca mais seria a mesma, e o Norte nunca mais enviaria seus navios dragão para as suas praias. O crepúsculo dos deuses havia chegado ao fim, e o sol nascia agora sobre uma nova e complexa ordem mundial.